Agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o Laboratório 2, onde a gente vai desenvolver a forma da gente armazenar as nossas solicitações de máquina. A gente vai trabalhar agora com um pouco, a gente vai criar uma tabela personalizada, então vai se chamar Machine Order, então a gente vai guardar dentro dela as informações de pedido feitas lá no nosso aplicativo que a gente acabou de criar. Então, sempre que uma pessoa for lá no aplicativo, escolher a máquina, comparar, a gente vai guardar essas informações. Depois da gente ter criado a tabela dentro do Dataverse, a gente vai voltar na nossa aplicação e desenvolver um formulário que vai ser a entrada de dados que a gente vai utilizar para enviar essas informações lá do aplicativo para nossa fonte de dados no Dataverse. Se for vir aqui no make.powerapps, na navegação à esquerda, ele já vai ter o ícone do Dataverse aqui para a gente. Aí ele oferece várias opções aqui para a gente, mas o que a gente vai ver principalmente hoje é a questão de tabelas. Então, se a gente entrar aqui, essa aqui são todas as tabelas padrões que o sistema já oferece para a gente, sem que a gente tenha que efetivamente começar do zero. Então, se a gente precisar precisar de uma tabela de anexo ou de uma tabela de comentários, de e-mail, de contato, de conta, de equipes, de endereços, de tarefas, telefonemas, unidade de negócio, usuários, ele já vai fornecer para a gente. Então, se a gente for entrar aqui dentro por exemplo, da entidade de contatos, ele já, como a gente habilitou na hora da criação do ambiente para ele implantar dados de exemplo, ele já veio com algumas informações aqui para a gente. A gente vai ver mais em detalhes daqui a pouco. Essa daqui é o painel central de gerenciamento da entidade. Então, nela a gente pode editar as propriedades da tabela, caso a gente precise. Caso aqui a gente tem, como é uma tabela padrão, a gente não vai poder mexer tanto. Seguindo aqui, ele separa por conteúdos as coisas que a gente vai precisar desenvolver ou modificar. Então, se a gente precisar adicionar uma nova coluna para nossa entidade, a gente pode vir aqui em colunas, e aqui ele já vai fornecer todas as colunas que tem dentro daquela entidade. No caso, a gente tem apelido, tem aniversário, tem condições de pagamento, conta, contato, notando sempre que a gente tem diferentes tipos para cada campo. Então, se a gente for precisar de um campo que vai conter uma informação em texto, a gente pode colocar uma linha única de texto. Se a gente for guardar uma informação que precise de data, a gente pode escolher um campo uma coluna do tipo data. Aí, se a gente for precisar de data e hora, a gente pode selecionar a coluna do tipo data e hora. Temos outras aqui de opções, de sim ou não, várias opções, ou de pesquisar. A de pesquisar é sempre muito usada, então o pesquisar ele vai buscar uma informação em uma outra entidade. A partir disso, a gente cria um relacionamento entre as entidades, então a gente vai ver um pouco mais sobre os relacionamentos das entidades daqui a pouco, mas no geral, esse campo conta está fazendo uma pesquisa na entidade de contas, então ele cria um relacionamento para essa comunicação que a gente está estabelecendo aqui. A gente tem identificador exclusivo, deixa eu ver se tem mais algum outro campo interessante aqui. Temos campo do tipo número com a variação float. Tenho aqui de número de telefone, então ele já guarda a informação no formato adequado para a gente. Temos aqui campos do tipo moeda, então ele vai guardar informações de valor, então é uma opção que a gente tem também. Aqui, ó, novamente um número, só que agora numa variação de decimal. No geral, a gente tem, se a gente for criar aqui uma nova coluna, a gente tem aqui os tipos para a gente selecionar. Então,
O texto tem suas variações, o número tem suas variações, a data tem suas variações, até o pesquisar tem suas variações aí no caso. A gente pode guardar também arquivos aqui, então temos essa possibilidade também. E basicamente, para a gente criar uma nova coluna, a gente define o nome, seleciona o tipo de dados que a gente precisa e seleciona o comportamento. Se é simples, então ele vai guardar somente aquela informação que a gente dê para essa coluna, ou se ela vai fazer algum cálculo a partir disso. Em seguida, a gente pode selecionar se o campo ele vai ser obrigatório dentro da entidade, então a gente pode definir como opcional, então pode ter vezes que essa coluna não vai ter informações. Aí, se a gente definir como requisito comercial, ele vai ser obrigatório. Então, a gente não consegue fechar ou salvar uma linha dessa entidade sem que aquela coluna esteja preenchida. Recomendações comerciais é uma forma da gente falar que aquele campo ele precisa ser preenchido, mas não está sendo obrigado a ser preenchido. Então, é uma forma também que a gente tem para na validação. Aqui a gente tem o esquema de opções avançadas. O nome do esquema é uma forma que a gente usa muito para, normalmente, se for desenvolver algo mais como plugin ou utilizar em algum outro lugar, no caso, pode ser até no Power BI ou em outras situações, a gente acaba usando o nome do esquema. Então, que é sempre o nome da coluna, mais o código do publicador, e um underline aqui entre eles. Aí aqui a gente tem algumas outras opções a mais de configuração de campo, mas no geral, para criação de campo, a gente tem esse formato. Seguindo aqui sobre os relacionamentos, como eu tinha dito anteriormente, sempre que a gente vai buscar alguma informação em uma determinada entidade até para a entidade, mesma entidade, ele acaba criando um relacionamento. Então, no caso, a gente pode ter vários relacionamentos, e a gente tem o tipo do relacionamento. Então, se é muitos para um ou muitos para muitos, a gente tem essas variações também. Então, sempre que a gente for buscar, essa entidade vai ter muitos registros da outra, ou vai ter somente um. É basicamente isso que o tipo define.